Linkage para o Enem, para os vestibulares da sua vida aí, linkage conteúdo de genética pipocado. Então, puxa a vinheta, Charles Darwin. Mais uma aula no meu canal, pelo Dúvidas. Eu sou o professor Patrick Gomes, onde eu trago aí semanalmente diversas aulas de biologia. Tem aula de biologia para ensino fundamental, tem aula de biologia para ensino médio, para vestibular, para ensino superior, é pacote completo. Então, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve aí. Tá esperando o quê? Sem contar também que eu estou mudando aí um pouco os meus vídeos, né? Tô postando vídeos sobre doença, vídeos mais informativos, alguns mais engraçados, justamente para poder, gente, contemplar todos os inscritos. Se eu continuar só postando vídeos numa mesma linha, aí não dá certo não, tenho que estar aparecendo o máximo que eu puder. Então, espero que estejam gostando do meu canal, então indica para seus amigos. Outra coisa, viu? Não esquece também de me seguir nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, eu tô em tudo, beleza? E quando falo em tudo é porque nessas redes sociais eu posto diversas coisas interessantes da ciência, então vale muito a pena você me acompanhar aí e estar atento a quando eu publico vídeos, porque eu também coloco lá. Então, gente, eu vou estar falando nessa aula aqui sobre um tema que é um pouco chatinho quando você está vendo isso no colégio, porque você fica muito confuso, a turma está conversando e você acaba não entendendo, que é quando o professor vai falar sobre linkage. Linkage, que é um assunto de genética. Esse assunto de genética ele acaba sendo esquecido muitas vezes, mas ele é muito importante, inclusive mais importante do que a própria segunda lei de Mendel, se fôssemos colocar assim mesmo, falando de modo sério mesmo, porque a segunda lei de Mendel ela é um complemento da primeira lei de Mendel, onde você aprende justamente como é que faz os cruzamentos e como acontece a transmissão das características a partir dos genes. E você vê que na primeira lei de Mendel ocorre a transmissão de uma característica. Na segunda lei de Mendel já vai acontecer a transmissão de mais de uma característica. E você acaba estudando na segunda lei de Mendel que ocorre a segregação independente dos cromossomos e acabam formando os gametas aí de modos independentes. Entretanto, nem sempre isso acontece. A segregação independente é um dos fatores que geram a variabilidade genética e o termo fator foi usado por Mendel, né, porque sabemos hoje que é gene, e que infelizmente não é só isso que acontece. Outros fatores também geram variabilidade. Um deles era os genes estarem ligados, ou seja, os genes estão ligados no mesmo cromossomo. Então a gente chama isso em biologia de linkage ou ligação gênica, que é isso que eu quero que você entenda agora nessa aula. Então linkage nada mais é do que uma situação em que os genes estão ligados no mesmo cromossomo. Então, sem mais delongas, bora entender essa bagaça agora. Beleza, então bora se ligar como é que acontece esse lance aí de linkage. Só que se liga só. Para você poder entender o que é a linkage, você tem que entender o que não é linkage. Quando Mendel falou sobre a transmissão de características através aí de fatores, ele não imaginava que dois fatores, no caso dois genes, poderiam estar no mesmo cromossomo. Então, para Mendel acontecia sempre uma segregação independente. Desse modo aqui, se liga. Olha só, como ocorre uma transmissão de uma característica de acordo com a segunda lei de Mendel. Coloquei aqui um exemplozinho bem clichê para você entender a bagaça de um modo mais concreto. Eu tenho aqui, eu inventei, viu? Azão alto, azinho baixo, no caso, o cara quando é alto é dominante, quando é baixo ele é recessivo. Então aqui eu também tenho uma outra característica, um outro fator, que é a cor dos olhos. Quando o cara tem olhos castanhos, o olho dele é Bzão, no caso dominante, e quando é preto é Bzinho. Então, enfim, eu estou aí, gente, com uma situação de dois genes que expressam características diferentes. Então, como é que acontece aí a separação dessas características na formação de gametas? Quando os gametas não estão em uma situação de linkage, nós dizemos que acontece a segregação independente, que é o que Mendel explicou na sua segunda lei. Então, se liga aqui.
Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. É o que você vê constantemente. Essa representação aqui em uma célula ficaria mais ou menos assim. Eu tenho o Azão em um cromossomo, eu tenho o Azinho em outro. Beleza, mas para mim saber se está ou não ligado, perceba que o gene Bzão e Bzinho, eles também estão em outros cromossomos. Eles não estão no mesmo cromossomo que o Azão está. Eles não estão no mesmo cromossomo que o Azinho está. Se você olhar, olhe para cá, olhe para onde o mouse está passando. Note que os genes estão separados. Quando os genes estão separados, isso não é linkage. Linkage, daqui a pouco tu vai ver a imagem e vai perceber que é linkage quando os genes vão estar juntos. Então aqui essa célula vai sofrer um processo natural de meiose para poder formar os seus gametas. Vai acontecer a duplicação do DNA, no caso aí do cromossomo. Enfim, quando acontece a formação do gameta, ocorre a segregação independente. Então olha só aqui, o cara pode ser Azão, Bzão, o cara pode ser Azão, Bzinho, o cara pode ser Azinho, Bzão e o cara pode ser Azinho, Bzinho. Isso aqui para você não é novidade alguma, só que tem um pequeno detalhe. Note que os genes nessa situação aqui, eles não estão ligados, estão separados. Então, gente, aqui, se fosse para mim colocar em porcentagem, tem 25% de chance de vir qualquer um aqui. Tem 25% de chance de vir Azão, Bzão, tem 25% de chance de vir Azinho, Bzinho, tem 25% de chance de vir Azinho, Bzão e tem 25% de chance de vir Azinho, Bzinho. Ok, isso aqui para quem já vem estudar genética é simples. A questão é de que quando é linkage, o negócio é diferente. Olha só aqui essa mesma situação, mas numa situação de linkage. No caso, linkage significa ligação, como eu já falei. Olha só, além da segregação independente, existe a ligação gênica ou linkage, condição em que os genes estão ligados ao mesmo cromossomo. Repare aqui, colega. Olha, eu vou voltar. Note, estão separados. Olha só. Separados, não está tendo linkage. Olha aqui agora com linkage. Os genes, eles estão no mesmo cromossomo. Em um mesmo cromossomo eu tenho o gene Azão e o Bzão. Em um mesmo cromossomo eu tenho o gene Azinho e o gene Bzinho. Patrick, como é que isso é possível? Isso aqui, gente, é tão importante para gerar variabilidade, você não faz nem ideia do quanto a linkage ela é importante. Porque é dentro da linkage que vai acontecer o que chamamos de permutação. Pode acontecer a permutação. Então se liga só. Eu tenho aqui essa célula aqui em linkage. Aí eu faço a seguinte pergunta. Quais os gametas que essa célula aí pode formar? Bom, se não estivesse numa situação de linkage, poderia formar 4 tipos diferentes de gametas. Só que aqui na situação de linkage, tem 2 chances. Pode acontecer a formação de apenas 2 gametas, ou pode acontecer a formação de 4 gametas. Por exemplo, eu digo que o seguinte, vai formar o gameta aqui, então, só fez separar. Azão, Bzão veio para um lado, e Azinho e Bzinho veio para o outro. Então só vai formar 2 tipos de gameta numa situação de linkage. Era isso que as pessoas imaginavam há um tempo atrás. Quando os genes estão ligados, então só vai formar 2 tipos de gameta, porque afinal só aconteceu a separação. Entretanto, percebeu-se que no lugar de aparecer apenas 2, apareciam também 4 tipos de gametas. Então o pessoal ficou louco. Oxe, o que é que acontece então para poder, mesmo estando numa situação de linkage, aparecer 4 tipos diferentes de gametas? Isso acontece porque pode acontecer durante a linkage a situação de que chamamos de permutação gênica ou recombinação gênica, ou também crossing over, ou só cross. Esse mecanismo de troca de pedaço entre os cromossomos foi fundamental para a variabilidade genética. Então, além de já acontecer naturalmente a segregação independente, também acontece aí, gente, um mecanismo de recombinação gênica, que no caso é o mecanismo de crossing over.
Então olha aqui, mesmo estando numa situação de linkage, pode se formar também, além de 2 gametas, pode se formar 4 se acontecer a permutação gênica. Então se liga só, esses cromossomos aqui que eu chamo de cromossomos parentais, os que são formados sem permutação. Então sem permutação fica lá o gameta Azão Bzão e o gameta Azinho Bzinho. Com a permutação, que é a troca de pedaços, olha o que acontece. Tá aqui a célula, só que acontece a troca de pedaços. Olha só, o Bzinho vem para onde está o Bzão e o Bzão vai para onde está o Bzinho. E a célula fica assim, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão. Isso aconteceu porque aconteceu uma permutação. E vai acontecer a separação e vai formar 2 gametas. Azão, Bzinho, Azinho, Bzão. Então nós também dizemos que na situação de linkage, se acontecer a permutação, pode acontecer aí essa mudança de gametas. E é graças a essa permutação que vai acontecer aí a grande variabilidade genética. Ou seja, cai muito em prova de vestibular perguntando para você quais os 2 mecanismos que geram variabilidade genética. E você pira quando é perguntado para você isso. Mas é simples, 2 mecanismos são a permutação e a recombinação. Recombinação ou também crossing over. São os 2 mecanismos que acontecem aí para poder gerar variabilidade. Agora toma cuidado, a permutação ela nem sempre acontece. O crossing over ele é um fenômeno, ele pode ou não acontecer durante a formação dos gametas. Caso aconteça, chamamos de cromossomos recombinantes. Caso não aconteça, chamamos de cromossomos parentais. Patrick, mas tem um pequeno detalhe. Se você parar para perceber, aqui formou gameta Azão, Bzão, Azinho, Bzinho, gameta Azão, Bzinho, Azinho, Bzinho. Se você voltar ao slide, então, mesmo que não tenha a questão de estar ligado, vai formar os mesmos cromossomos. Então, o que é que vai mudar? A quantidade. Se tiver acontecendo apenas a segregação independente, os genes não estão ligados, então provavelmente a quantidade de cada gameta vai ser igual, tipo 25% de um, 25% do outro, 25% do outro e 25% do outro. Aqui na linkage isso não acontece. Na linkage, sempre, não esquece disso, na linkage sempre a quantidade de cromossomos sem permutação é maior do que a quantidade de com permutação. Não esquece disso. As taxas de permutação sempre vão ser menor ou igual à taxa de sem permutação, mas jamais maior. Trocando isso aí por uma coisa mais simples, sempre os gametas parentais, no caso sem permutação, o seu número vai ser maior do que os gametas recombinantes. Isso acontece porque o crossing over, a recombinação gênica, gente, ela é um fenômeno. Então ela não acontece frequentemente. Então sempre a taxa ela vai ser menor. Olha só uma coisa também que convencionou-se chamar. Preste bem atenção no que eu vou dizer aqui. Olha só. Convencionou-se estabelecer que a distância entre os genes e a taxa de permutação se equivalem. Então convencionou-se que o mesmo valor que é dito de distância entre os genes é o mesmo valor de taxa de recombinação. Então, por exemplo, se liga só, se a questão, gente, eu estou colocando aqui como está na questão para poder facilitar a sua vida. Se a questão diz que a distância entre o gene é de 35 unidades de recombinação, você já tem que deduzir que a taxa de permutação é de 35%. Ou seja, é a mesma coisa. Se a questão diz, olha só, a questão diz que os genes estão ligados e tal, e que a taxa de permutação é de 20%. A questão quer saber qual é a porcentagem de cada genótipo. Então eu tenho aqui, na situação de linkage, Azão, Bzão, Azão, Bzinho, e a questão está dizendo, aí é que está, se a questão informar que está tendo porcentagem de recombinação
ou a questão está citando que existe uma distância entre os genes, então tu já tem que deduzir que está acontecendo permutação. Se a questão não avisar isso, então é porque não está acontecendo permutação. Então de boa, então aqui eu sei que está tendo permutação porque colocou que acontece em 20%. Beleza, se você olhar para cá, então eu tenho aqui os gametas parentais e aqui eu tenho os gametas recombinantes. Olha só, a questão está dizendo que 20% acontece com permutação. Então eu deduzo que 80% acontece sem permutação. Então aqui ó, sem permutação 80% e com permutação 20%. Aí ela quer saber o seguinte, ela quer saber a porcentagem de cada genótipo. Bom, se sem permutação é 80%, então provavelmente 40% é de um genótipo e 40% é de outro genótipo. Se é 20%, então 10% é de um genótipo e 10% é de outro genótipo. Simples assim. Praticamente toda e qualquer questão que envolve ligações gênicas é para você saber a quantidade de porcentagem dos genes. E só basta você saber qual a porcentagem que teve de recombinação para poder saber a que não teve recombinação. Se a questão diz a quantidade sem permutação e não diz a com permutação, só basta você associar. Por exemplo, se a questão aqui ela colocasse que a taxa sem permutação é de 80%, então você deduz que a taxa de permutação é de 20%. E através disso daí você fazer essas equivalências para você ver a quantidade de cada gene. Talvez eu possa estar falando de um modo simplificado, mas grande parte das questões cai apenas isso aqui. E para finalizar, gente, um pequeno detalhe. A posição também dos genes que estão ligados. Até agora eu coloquei só azão, bezão, azim, bezim. Isso é o clássico. Então isso aqui está na situação cis. Mas pode vir, gente, o contrário. Pode vir um dominante e um recessivo no mesmo gene. Então eu tenho aqui azão, bezim, azim, bezão. Isso aqui quando acontece, note, ó, na situação cis, um cromossomo tem os dominantes e outro cromossomo tem os recessivos. Na situação trans, os dois estão diferentes, ó, tem um dominante e tem um recessivo e tem um dominante. Isso quando acontece é uma situação que eu chamo de trans. Então, gente, é isso que é linkage. Fora isso, é resolver questões e você perceber que sempre vai cair do modo que eu falei aqui para você. Espero que eu tenha esclarecido essa dúvida. Se você gostou, não deixe de deixar o seu joinha aí, de compartilhar essa aula para seus amigos. E é isso aí, gente. Beijo, valeu e foi boa!